calculadora, porque agora... Oh, boa tarde a todos. Oh, muito bom, muito bom. Isso aí. Esse plano de fundo tá muito top, não queria dizer nada não. Cara, eu baixei tanta coisa, agora eu vou começar a usar. Tem uns que dá para ficar até doido de olhar, bicho. Eu nem vou arriscar usar, senão vou ficar desconcentrado na aula. Esse aqui é da hora. Perfeito. Ele dá um zoom, você vai ver. Tá melhor que o do zumbi. É melhor que o do zumbi. O zumbi pode causar constrangimentos, né, no momento. O problema é que esse cenário ele é dinâmico, ele não é estático, então... Cara, se vocês disserem para mim que tá dando um aí eu paro, tá? Nossa, é muito da hora esse plano de fundo. Cara. Tô hipnotizado, sério. É que ele dá um zoom, você tá no fundo verde? Oi? Você tá tipo no fundo verde? Não, eu tô atrás de mim, tem meu sofá e uma parede branca. Na verdade, não ensina, no Zoom, professor, pelo amor de Deus. No Zoom, na verdade, se você mexer nas configurações de background, ele até pergunta se é fundo verde. Aí, se você colocar no fundo verde, se você tiver um fundo verde, a imagem fica diferente. Eu consigo ver sua almofada de listras. Então, tá vendo? Porque se eu mexo, tá vendo? Ó. Dá pra ver. Se eu ficar paradinho aqui, aí não acontece nada. Mas se eu começar a me mexer, tá vendo? Aí vai aparecer o cenário, porque não é um chroma key, né? Exatamente, ele tem falhas. Tem de chuva e de neve? Oi? Tem de chuva e de neve? Tipo de estações também, será? Tem. É que... É muito máximo, gente. É que eu entrei num site que ele tem, na verdade, algumas opções pagas e outras livres. Essa de estações do ano eu até vi, mas ela paga, entendeu? Aí tem chuva, ou ainda neve, ou você está num carro, enfim, tem coisas que tem milhares, tem milhares. Eu baixei uns 50 gratuitos, assim, tem um monte de coisa que eu baixei. Vou ver se eu compro de neve e de chuva para dos meus lindos sentimentinhos dependendo da aula. Bom, mas dá para você criar também, viu? Dá um pouco mais de trabalho,
Mas se você pegar no YouTube um negócio, você pode transformar ele no seu pano de fundo. Dá para você fazer isso também. Não precisa pegar aqui, isso já está prontinho no o formato de arquivo certo já. Agora você pode baixar um vídeo no YouTube que você quiser, ou fazer um vídeo seu, aí você passa para o formato que o Zoom entende, que é o formato, não sei qual é o arquivo, aí você pode usar também. Interessante. Legal, Ô, cara. professor, tem tantos diferentes que, tipo, ontem na minha aula do colégio, o moleque colocou ele no show. Tipo, no show do MC Pose, depois colocou o fundo de Minecraft, depois colocou Sim. na praia. E, tipo, o Não. professor vendo tudo e ele colocando o fundo atrás. Não, tem muita coisa. Dá para criar muita coisa. Ele te Bom, ensinou como coloca, Dani? Não, eu nem perguntei. Eu vou não, mas é perguntar hoje. fácil. Se você colocar no... Hashtag deprê. Não, é fácil. Só você colocar no... Onde está aí o ícone do videozinho, tem uma setinha para cima. Você clica nela, aí vai te dar a opção de Choose Virtual Background. E já tem uns do Zoom prontos até, que você pode... Calma aí. E todo membro pode fazer isso ou é só o dono da Não, reunião? ficou estranho. É que tem muita coisa diferente atrás de você. Qualquer um pode fazer, qualquer um pode mexer, não precisa ser Talvez só... lá na sala dê certo. Interessante. Tem que ser, tá vendo o que está Mas fica acontecendo? estranho. Porque tem Tem teu que falar, óculos que tá fazendo reflexão e tem muita cor diferente atrás de você, né? Como o meu tá... E a distância também. O meu tem coisa, só que tá mais distante, então não pega. Bom, Vou lá galera, pra sala aqui, depois. o papo tá bom sobre backgrounds, mas vamos começar a aula. Né? Seguinte, ó. A gente parou na semana passada, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. A gente parou em migrações, certo? Eu estava falando sobre as migrações em direção do Brasil e eu devo ter parado nesse slide aqui, né? Que o Brasil hoje ele tem um saldo migratório negativo, tem mais gente saindo do que entrando no Brasil. E acho que a minha última frase, minha última fala foi explicar as razões. Que o Brasil vive uma crise econômica, já tem aí cerca de 6 anos. Antes do Covid-19, antes disso o Brasil estava em crise, certo? E ao mesmo tempo, isso fez com que mais pessoas quisessem sair e menos pessoas talvez entrar. Mas o Brasil sendo um país laico, já expliquei isso para vocês, e um país com fronteiras relativamente abertas, isso ainda assim traz imigrantes para cá. Olhando aí os dados que eu atualizei para vocês, né? Estou olhando aqui para o lado que é a minha televisão, tá? 250 mil brasileiros foram morar em outros países e 90 mil estrangeiros vieram morar no Brasil. Então, o saldo é negativo, mas 90 mil entraram, entre refugiados e não refugiados. Lembrando, nem todo mundo que entra é refugiado. Esse mapa, ele está batendo mais na questão dos refugiados. Mas o sujeito ele pode vir morar no Brasil, mesmo não sendo ou requerindo esse status de refugiado. Ele pode vir para cá por diferentes razões. Ok. David, pode falar. Opa, peraí. Fala. Professor, Oi. então, voltando nesse conceito de refugiado, eu fiquei pensando na migração italiana aqui para o Brasil durante a Guerra Civil, né, que teve entre o Norte e o Sul. Os italianos dessa migração específica não seriam refugiados aqui no Brasil? Pelo Problema é fato que de ter esse conflito? não precisa nem usar esse nome, porque naquela época esse conceito não existia. O conceito de refugiado é do século XX. Então, se fala em imigrantes italianos, não se fala em refugiados daquela época. Você tem razão no seu entendimento. Se eles saíram de uma guerra, eles estavam fugindo. Mas naquele momento não se usava esse conceito, porque se você pensar, olha só um nome antigo que vocês escutam falar em história geral, diáspora. Lembra a época dos romanos, os judeus tiveram uma diáspora, se espalham pelo mundo. Não usava o termo ainda refugiado, porque não existia esse termo, a pessoa fugia. Aí davam nome, deram nomes, né, para esse tipo de movimento na época. A gente foi traduzindo ao longo do tempo. Mas o conceito de refugiado é mais recente. É muito recente. É pós-Segunda Guerra Mundial, praticamente, que você vai colocar refugiado, tá? Ok. Olha, professor. All right. Bom, e para fechar, já falei muito desse tema de refugiados, ó. Eu coloquei aqui para vocês, e aí as pegadinhas, gente, cuidado com as pegadinhas. Isso aqui é uma lista de quem já foi aceito refugiado no Brasil, desde sempre, desde sempre. E perceba, se colocarem numa prova isso, qual é a nação
ou qual é a origem daqueles que estão aqui, né, no Brasil e que foram atestados como refugiado. Perceba que 36% são sírios. Quer dizer, esquece 2018, esquece 2020, na somatória, em toda a história, pensando em quem está agora no Brasil e é refugiado. A maioria, ou seja, 36%, é bem razoável, são sírios. Em segundo, 15%, vem a República do Congo, certo? E finalmente aí, em terceiro, vem Angola. Minha sugestão, minha opinião, muitos alunos, quando pegam uma questão como essa, vão querer bater em venezuelanos. No bom sentido, tá? Usei a palavra errada, me expressei mal. Ninguém aqui quer bater em ninguém. Vão dizer, olha, venezuelanos são os que mais são refugiados. Os dados estão aí, gente. Então, hoje em dia no Brasil, pensando em toda a história, desde que a Polícia Federal reconhece refugiados e tudo mais, os sírios estão em primeiro lugar. Então, no seu caderno, faça essa última anotação sobre refugiados. Olha, realmente, pensando em quem já está aqui no Brasil, a maioria das pessoas que estão reconhecidas como refugiados vieram da Síria. São sírios e os dados estão aí. Não precisa decorar cada um, mas saber que os sírios estão em primeiro lugar, bem acima do segundo colocado, que no caso é a República do Congo. Essa informação é valiosa para vocês, tá? Para você não se confundir e até mesmo não colocar ali, apelar para o que está na atualidade, falar muito do venezuelanos ou outros casos da América Latina. Tudo bem? E tem uma outra coisa que eu quero que você comente aí para mim. Oi, Ana, pode falar, Ana. Peraí, deixa eu desmutar. Opa, peraí. Oi, fala, pode falar. Rodolfo, por que a maioria são homens? Não entendi. Eu creio que faz sentido você pensar nisso, porque a grande maioria é homem. É muito mais complicado para uma mulher fugir. É muito mais perigoso. Ela pode sofrer abuso sexual, ela sofre vários tipos de violência. Mulheres fogem também, crianças fogem também. Mas, em geral, o cara que é menos, assim, sujeito ou que pode se defender melhor é o homem. Né? E é um pensamento, assim, até objetivo. Não vou querer aqui entrar em discussão de gênero. Né? Então, o motivo é porque elas não conseguem vir, mas não porque elas não são aceitas. Isso, muito bem. Não é eu tava pensando, tipo assim, veio 100%, mas só 28% estava sendo aceito. Então não é nem questão da aceitação, é a dificuldade. E tem outra coisa, Ana, por vezes, pense numa família, né? O homem, ele sai primeiro, a mulher fica com os filhos, ela que vai cuidar dos filhos. Se o homem der certo, aí ele traz o restante da família. Isso é muito comum de acontecer também. Né? Então, por isso que a gente está pensando, não no ideal, mas uma estrutura familiar mais arcaica, mais antiga. Mulher em casa, toma conta dos filhos, o homem, ele vai buscar a sobrevivência da família. Então, isso explica também por que a maior parte é homem. E bem, a grande maioria, 72%, é muito mais, com certeza. Tá? Obrigada. Oh, yeah. E assim, gente, eu quero que você faça um pequeno comentário, eu estou colocando a setinha aqui. Vou dar um zoom, tá? Para ficar melhor, de repente, ó. Bolívia. Dei um zoom demais, espera aí. Pronto. Bolívia. Perceba que só tem 2% aí de bolivianos. Explicação. Muitos bolivianos vêm ao Brasil e não se auto-intitulam ou não buscam refúgio. Ele vem para trabalhar. Então, eu tenho certeza que tem muito venezuelano aqui em São Paulo, gente. Faz uns 5 anos, mais ou menos, se eu não me engano, faz uns 5 anos, eu li uma reportagem, eu tenho salvo até aqui no meu computador, que o número de bolivianos hoje em São Paulo é maior que os descendentes de italianos que tem em São Paulo. Então, são mais de 50 mil bolivianos hoje na capital. Isso na cidade de São Paulo. Não estou pensando em estado, estou pensando na cidade. Né? Então, tem muito boliviano aqui. Mão de obra barata. Muitos passam fome na Bolívia e vêm ao Brasil buscando emprego. Porém, muitos ficam na ilegalidade e sabe aquelas fabriquetas que costuram roupas e tudo mais? A pessoa fica ali trabalhando e não pede refúgio. Ele quer guardar dinheiro para mandar para a residência dele ou para voltar para a Bolívia. Então, engana um pouco esses 2%, tá, gente? Tome cuidado. Não é que só tem isso de boliviano. Só tem isso que foi aceito como refugiado. Mas há milhares de bolivianos, sobretudo aqui em São Paulo, na capital, que vêm aqui para o trabalho, remuneração muito barata, mão de obra muito barata, né?
e que nem sequer pedem refúgio. Por exemplo, é muito comum no noticiário a Polícia Federal atender uma denúncia anônima porque havia um grupo de bolivianos trabalho análogo à escravidão, né? Aí os bolivianos acabam sendo, né, notificados e registrados como possíveis refugiados, mas muitos nem sequer pedem refúgio. Então, cuidado com esses 2% que estão aí, engana um pouco. Olhando, parece que tem mais sírio do que boliviano. Mentira. Tem muito mais boliviano do que sírio em São Paulo, mas tem mais sírios que foram aceitos como refugiados. Tá legal? Aí eu tenho Letícia. Peraí. Oi, Letícia, fala. Não, eu ia perguntar justamente isso. Se os bolivianos que estão aqui, eles não pedem refúgio justamente por estarem numa condição análoga à escravidão. Não terem essa liberdade de pedir esse refúgio, né, no caso. É bem complicado, viu, Letícia? É bem complexo explicar os bolivianos. Tem isso que você falou agora, tem tudo a ver, né? Mas às vezes o sujeito ele nem quer pedir refúgio. Ele sente que pode voltar um dia para a Bolívia. Ele pensa assim, eu vou acumular um dinheiro aqui no Brasil e depois eu volto para o meu país de origem. Tem esses casos também que você tem que pensar, né? Não é só que ele não consegue, porque ele é um escravo ou um quase escravo, mas também porque ele acaba não tendo nem essa condição, ele não se coloca dessa forma. Ele prefere trabalhar e acha que vai juntar um dinheiro e depois voltar. Ou prosperar aqui dentro do Brasil e ter uma condição melhor de vida. Tá? Professor, Oi. mais uma dúvida. No caso, entre aspas, né? Quais são os benefícios? Não sei, mas não sei qual palavra usar exatamente. Mas quais são os benefícios que uma pessoa tem quando se pede refúgio, no caso? Direitos políticos, mais segurança. Ela pode matricular um filho na escola, né? Ela pode, de repente, ter acesso à assistência médica. Ela vai viver dentro do Brasil na legalidade, né? É mais vantajoso. Ela vai estar mais protegida, inclusive, né? Mais segura. Tá bom? Obrigada. De nada. Oi, Ana. Prof, o que está acontecendo na Bolívia para eles poderem ser aceitos aqui? Tipo, tem que ser perseguição religiosa, fome, desastre, mais... Por isso que é o que a Letícia perguntou agora. Na verdade, não é que eles não são aceitos. Muitos nem sequer pedem refúgio, porque entendem que eles não querem ficar aqui no Brasil muito tempo. Eles querem ficar um período, guardar dinheiro e voltar para a Bolívia. Mas Agora, para ser aceito como refugiado, não tem que ter alguma coisa no país? Extrema pobreza. Eu sei que é um problema, mas difícil de você atestar refúgio, porque pobreza é um nome genérico que você pode dar para uma má condição de vida. Mas, em geral, o que vai tirar alguém da Bolívia é a pobreza. Ele pode ser um indígena que se sente perseguido por fazer parte de um grupo que é oprimido pela sociedade. Isso acontece também, né? Ele vive numa região afastada, uma região do interior da Bolívia, onde ele é perseguido porque ele pertence a uma outra cultura, ele fala uma língua diferente. Isso acontece também. Mas, em geral, se aponta a pobreza, a miséria que ele passa na Bolívia. Tá? No caso do Chile, que está tendo o problema político, vai ter refugiados nos outros países ou não? Diferente. É diferente porque eu não vejo o Chile desse jeito. Os protestos no Chile são muito mais por pedir melhorias sociais e econômicas. E não porque você é perseguido. O Chile não é uma ditadura e nem é perto de uma ditadura. A população ela tem direito ao voto. A pessoa ela critica, ela questiona em razão dos altos preços da educação do país, a reforma da Previdência, aliás, não, a Previdência do Chile, que é privatizada. É por isso que ele está na rua protestando. Então, é um caso diferente. Hong Kong é outro caso, que a pessoa protesta, porque ali ela não pode se expressar. É diferente. Alguém levantou a mão para a gente tocar o barco aqui. David, fala. Peraí, pode falar. Professor, por exemplo, essas migrações da América Latina, outros países estão dentro do Mercosul, certo? Sim. Então, por que às vezes há restrições, tipo, sendo que há a livre circulação de pessoas dentro do bloco econômico? Olha, eu acho que não há restrições. A dificuldade é, se você entra num país, você tem que ter emprego, você tem que ser alguém legalizado, você não pode chegar e eu vou ficar aqui agora, entendeu? Então, um turista, ok, ele vai, fica um tempo e volta ao país de origem. Agora, a liberdade que você tem é para isso.
Não é liberdade, opa, posso ir e vou morar agora e é fácil. Não, não é fácil. Se eu sou brasileiro e vou para a Argentina, como turista é uma coisa, como estudante é uma coisa. Agora eu ir lá, agora eu quero morar na Argentina, abrir uma conta no banco, estudar, é diferente. Tem que ter regras para isso. Então são coisas distintas. Tá? E por fim, mais ou menos importante, Isabela, oi. 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 Em termos burocráticos, de reconhecimento, tudo, é mais fácil pedir reconhecimento ou pedir naturalização? Reconhecimento. Porque um depende do outro, né? Para você ser naturalizado, primeiro tem que ser reconhecido. Putz. Até para justificar, por que eu quero naturalizar? Putz, meu país eu sou perseguido, eu quero morar no Brasil agora, eu acho que eu tenho sangue brasileiro, eu curto carnaval, futebol. Então, para o cara ser naturalizado, o primeiro passo é o reconhecimento. Então, é puxado, é doloroso, demora. Mas, para a gente poder até tocar o barco aqui também, opa, peraí que eu adiantei demais. Ô Isa, eu vou começar a usar o chat agora, usar minha lousa. O Brasil, hoje em dia, ele tem uma lei de migrações. Esse tema os vestibulares podem perguntar ainda. Foi no governo Temer. Já tem 3 anos que a lei foi sancionada. O Brasil tinha uma lei que era de 80. Era uma lei antiga, da época dos militares. E em 2018, né? 2018, passou a valer uma nova lei de imigrações, que dá um pouco mais de direitos para os imigrantes. Por exemplo, hoje um imigrante, ele pode fazer parte de um sindicato, antes não podia. Um imigrante hoje, ele tem mais facilidade para conseguir uma carteira de trabalho. Antes era muito mais burocrático ainda. Então essa lei de imigrações, gente, ela não é perfeita. Longe disso, tá? Mas, ao menos, essa lei de imigrações, ela ajudou um pouco, ela trouxe mais benefícios para os imigrantes. Eu ainda vejo um vestibular, talvez, perguntar sobre isso, mas de forma bem leve, nada muito complicado. É só você ter essa informação no seu repertório. Saber que há 2 anos o Brasil adotou uma nova lei de imigrações que facilita um pouco a vida do imigrante. Para arrumar trabalho, para ser reconhecido, ele pode ter participação política, né, debates políticos, ele pode fazer parte de sindicatos, antes não podia, né? Então essa lei ela melhorou. Agora, exemplo, gente, um imigrante não pode votar. Está na Constituição isso. Só brasileiros natos podem votar. Então, a lei não é liberou geral. Ela te dá um pouco mais de liberdade, mas dentro de certos limites. Tá legal? Até na época ocorreu assim muitos protestos de aqueles grupos de extrema direita que tem aqui no Brasil. Agora imigrante vai poder fazer um monte de coisas e não sei o quê, vai roubar os empregos, sabe aquele discurso mais nacionalista, até preconceituoso, racista. Rolou esse tipo de discussão aqui em São Paulo, em alguns nichos, vamos dizer assim. Mas de forma geral, a lei trouxe alguns avanços, sim, né? Eu tenho 3 mãos levantadas, só vou aproveitar só para dar uma encaminhada aqui, gente, aí eu respondo todo mundo, anota aí a dúvida, qualquer coisa, tá? Porque eu já fecho com os venezuelanos, que é o último tema de imigração estrangeira. Os venezuelanos, gente, que fique claro uma coisa, porque é um tema de atualidades ainda. Eu não vou ignorar venezuelanos, fiquem tranquilos. Eu não vou explicar a Venezuela porque vocês têm essas aulas em geografia geral. Eu vou explicar o fato da migração com o Brasil, né? Bom, aqui está a Venezuela, olhando aqui no mapa, na setinha. A Venezuela é um país que ele faz divisa com o Brasil aqui, ó, junto a Roraima, né? O estado de Roraima. Então, Roraima é o estado por onde ingressam os imigrantes venezuelanos. A fronteira lá funciona assim, gente. Ó, deixa eu ver se a minha água aparece aí. Não, fica bugando a água. Imagina que a fronteira é essa garrafa d'água. É um cone. Não tem policiais, não tem exército. Passar a fronteira da Venezuela para o Brasil é muito simples. E como já foi muito bem lembrado aqui, o Mercosul permite circulação de pessoas, né? Só com o seu documento. Em razão da crise na Venezuela, que já está bastante avançada, esse ano está um pouco menos pior, mas a crise não foi encerrada, muitos fogem da Venezuela. Muitos fogem. Mas, de novo, aí eu quero um cuidado da sua parte quando for explicar o tema em geografia. Eu te dei uma informação aí, use ela com sabedoria. Olha só.
entre 17 e 18, mais ou menos 176 mil venezuelanos entraram no Brasil. É um número bem alto. É um número bem alto. Mas 90 mil desses voltaram para a Venezuela ou foram para outro país. Essa informação é perfeita para vocês, porque os vestibulares vão fazer assim. Um exemplo. Eles vão comparar venezuelanos com haitianos. Isso dá uma boa pergunta, gente. Dá uma boa pergunta. Por quê? Os haitianos vieram para cá para ficar. Então, aqui em São Paulo, especialmente, tem muito haitiano aqui em São Paulo, trabalham no comércio ambulante, muitas vezes, não é? Construção civil, tem muitos haitianos aqui em São Paulo, milhares de haitianos aqui em São Paulo. Por conta da crise lá que o Haiti atravessou, o Haiti passou por uma guerra civil, um terremoto, né? Então, tudo bem. O venezuelano, ele pensa assim, gente. Ele entra no Brasil, ele quer sobreviver, mas ele espera que a Venezuela vai melhorar e poder voltar para o seu país. Por isso, eu quero que você dê um destaque no mapa. Eles ficam em Roraima, a maioria, por quê? Para poder, num certo momento, voltar para a Venezuela. Então, a maioria não vem para São Paulo. Olha que curioso isso. Porque quando fala migração para o Brasil, São Paulo. São Paulo vem boliviano, vem haitiano, vieram italianos, enfim, São Paulo é o lugar das migrações. Razão, Mas no caso venezuelano, não. Tem venezuelano aqui? Tem. Já conversei com vários venezuelanos aqui em São Paulo que vieram recentemente. Mas a grande maioria dos venezuelanos fica em Roraima. Anota bem isso. Eles ficam em Roraima, não vêm para cá, não vêm para São Paulo. Porque esperam melhorar a situação no país deles. Né? E ao mesmo tempo, caso melhore, eles retornam. Ou ainda, eles vão para a Colômbia. A maioria vai para a Colômbia. A questão linguística também é importante. O venezuelano prefere ir para a Colômbia, que também é um país vizinho, porque a cultura é muito parecida. Né? Ele não vai ter problemas com a língua e não adianta dizer que são parecidas. Ok, espanhol e português têm cognatos, tem coisas, tem semelhanças, mas não são línguas idênticas. Procura ir para um país da América do Sul e tentar se virar numa boa com o seu portunhol, que não vai dar certo. A mesma coisa para eles. Então eles preferem até a Colômbia, que é um país também que tem seus problemas, mas eles preferem a Colômbia. Mas os que vêm para o Brasil, repetindo, olha ali os dados, mais da metade prefere voltar para casa, porque eles estão esperando de fato que melhore a situação da Venezuela, que a crise vai passar, vai diminuir de intensidade. Por isso não temos tantos venezuelanos aqui em São Paulo. Roraima é difícil, viu, gente? É um estado pobre da União, um dos mais pobres do país. Roraima não tem condições fitossanitárias, condições de emprego para atender essa demanda dos venezuelanos. Então, eu não vou dizer a vocês que é uma crise migratória no Brasil. No Brasil, não. Mas na Venezuela, sim. Em Roraima, sim. Porque Roraima não tem condições de atender essas demandas dos venezuelanos. É um estado realmente que carece de mais infraestrutura. Tá legal? Aí você fecha a ideia dos venezuelanos. Lembrar que a maior parte não vem para São Paulo, fica em Roraima. E a proximidade com a Venezuela é o que explica isso. Tá? Eles preferem esperar o que vai acontecer. Vamos supor que daqui a X anos melhore a crise da Venezuela. Ele retorna. Ele retorna para seus familiares, retorna, enfim. Aí vem uma perguntinha. Dá para chamar o venezuelano de refugiado? Ixi, aí é complicado também. Porque ele pode dizer o seguinte, olha, eu sou perseguido pelo presidente Maduro. Eu sou perseguido pelo partido do Maduro. Eu não concordo com a política do país sobre censura. Então, muitos estão alegando isso. Mas nem todos estão conseguindo ser recebidos como refugiados. Ele pode vir para cá porque ele tem medo. Tudo bem, é um direito dele, ele quer escapar. Mas se ele quer voltar, então não é refugiado, né? Ele não quer ficar no Brasil. Tem isso também, né? Então, parecido um pouquinho com o caso dos bolivianos, né? A pessoa quer voltar. Então. Bom, agora sim eu tenho várias mãos levantadas e eu posso fechar agora finalmente. Eu não sei qual foi a ordem, mas eu vou abaixando como apareceu aqui. Primeiro a Letícia. Oi, Letícia. Oi. Opa, peraí que... Oi, pode falar. É que minha dúvida, acho que o senhor já respondeu, mas mesmo assim vou fazer. Nessa questão, a partir do momento que um imigrante é considerado refugiado e ele volte, e ele queira voltar e acabe voltando para o seu país de origem, tem alguma restrição
do próprio país que ele se alojou, entre aspas? Olha, depende. Se o sujeito foge de um país como Cuba, por exemplo, o governo dele pode chamá-lo de desertor, traidor. Se ele volta, ele pode ser preso. Então depende do país. Tá? Se Mas eu no país que ele foi, por exemplo, no caso dos venezuelanos que vieram para o Brasil, são reconhecidos como refugiados. Tem alguma restrição referente ao Brasil, caso eles queiram voltar para a Venezuela? Não. Aí não tem, não. Quem poderia impor alguma restrição seriam o país que vai voltar. Ele vai voltar para o país dele. Ah, não quero mais você aqui, você fugiu, você é um traidor, você... Enfim. Agora, o país que foi recebido, não. Ele só tem que seguir as regras do país, né? Entendi. Beleza. Obrigada. De nada. Aí eu tenho Isa e tenho o Breno. Isa, pode falar. A parte de naturalização é a mesma coisa de pedir cidadania? Sim, exatamente. É isso que acontece. Eu quero cidadania, eu quero... Agora, no caso, vamos pensar assim, igual a pessoa que tem alguma ascendência europeia, aí quer ir para a Europa conseguir a cidadania. Não é naturalização aí, né? Ele vai ter um pouco mais de direitos, porque eu tenho ascendência italiana, aí eu quero tentar cidadania italiana. Você vai ter alguns direitos extras, mas não é a mesma coisa que você ser naturalizado. É melhor diferenciar isso, porque pode dar confusão de acordo com a lei do país. Né? Entendi. Cidadania, eu consigo mais direitos. E naturalizar é como se eu fosse nascido naquele lugar. É melhor deixar diferente. Pode dar confusão. Entendi. E deixa eu te perguntar outra coisa. Isso dos venezuelanos, eles ficam perto de Roraima para depois voltar para Venezuela. Qual é a relação dos venezuelanos, dos sírios ou de outros povos? Porque os venezuelanos querem voltar para o país, porque eles pensam numa melhora. A galera que sai, por exemplo, do Oriente Médio vai para, por exemplo, para a Grécia para depois ir para a Europa como um todo. Não tem essa ideia de que o país vai melhorar? Olha, eu acho que quem vai mais longe não espera voltar. Porque para ele chegar, imagina pensando em sírios que vão para a Europa. Tem que passar por várias fronteiras, atravessar o mar Mediterrâneo, que é perigoso. Então, depois de todo esse rolê para chegar no lugar, é difícil eles quererem voltar. Vai ter casos? Pode ser que tenham casos. Mas eu te dou um exemplo bom para você pensar, que é uma pegadinha de algumas provas. Aqui isso é Oriente Médio, né? Vou invadir só um pouquinho a geografia. Invadirei a geografia geral, invadir um pouquinho. Só um pouquinho. A maioria dos sírios que se refugiou está na Turquia, na Jordânia e no Líbano, nos países vizinhos, não foram para a Europa. Esse cara vai voltar para casa. Com certeza, quando a crise síria uma hora vai se encerrar, esse cara vai voltar porque ele está do lado. É muito mais coerente, né? Agora, o cara que já está na Alemanha, conseguiu um emprego, se estabeleceu, difícil ele voltar. Agora, isso que é a pegadinha. Tem aluno que acha, quando vê um noticiário de Europa, imigrantes, que os sírios foram todos para lá. Não. Eu sempre uso o seguinte dado de referência, 2015, que foi o auge da crise na Síria. 1 milhão de sírios foram para a Europa, que é um número muito alto. Quando eu falo Europa, são mais de 30 países. Né? Só o Líbano, que é um país pequenininho, recebeu 2 milhões em 2015. Então, veja, o Líbano, que é um mini país, recebeu 2 milhões. E a Europa quase que inteira recebeu 1 milhão. Então, a crise está onde? Está no Oriente Médio, não está na Europa. Então, é um erro esses exageros que acabam acontecendo da parte da imprensa. E vocês não podem influenciar por isso. Tá? Então, Isa, basicamente foi longe, estabeleceu, putz, eu não vou voltar. Tá na vizinhança, tá nas fronteiras, melhorou, eu volto. Acho que não é uma regra, mas acho que explica a maior parte dos casos. Tá bom? Tá bom, brigadão. De nada. E aí eu tenho o Breno. Peraí. Oi, Breno. Opa, pode falar. Opa, não pode mais, que mutou. Beleza, Breno, manda. Professor,
a questão do voto de refugiados, de imigrantes não poderem votar aqui no Brasil, é uma forma de impor uma soberania sobre os estrangeiros? E digo mais, cara, não é só isso. É uma maneira, sim, é um pensamento político do país não ser influenciado por ideologias externas, para não fragmentar uma unidade nacional, cara. Esse é o pensamento. Vai que um grupo estrangeiro se torne muito influente aqui no Brasil e comece a espalhar ideologias políticas que ferem o ideal da nossa nação. Então a ideia é isso, preservar esse tipo de interesse, que é muito comum em vários lugares do mundo, não só no Brasil. É o medo de que o estrangeiro ele vai trazer ideias diferentes e que podem até ter sido criadas propositalmente. Você vai em massa para um país, imagina essa situação, não o Brasil, que é um país muito grande, mas um país pequenininho. Aí você tem uma migração em massa, aí esse grupo se torna majoritário e vota. Putz, ele comanda o país. O pensamento, acho que vem daí, tá, Breno? Ele vem daí. E alguém levantou a mão, esse alguém foi a Natália. Onde está a Natália? Natália, cadê você? Não estou te vendo. Ai, cadê? É tanta gente aqui, é tanto nome. Espera aí que eu já vou... Cheguei, tava a última telinha. Opa! Natália. Oi, professor. Oi. Deixa eu te perguntar, com esses fechamentos das fronteiras agora por conta do coronavírus, como que fica a questão dos refugiados? Travou tudo. Travou? Travou porque... Dá para me ouvir? Então, tô te ouvindo, sim. Travou, Natália, porque um exemplo que você pode olhar agora, a fronteira México-Estados Unidos. Não tem ninguém atravessando. Não tem ninguém. Porque todos os países que estão passando pelo Covid-19, e alguns até que o problema ainda não é tão alarmante, estão fechando aeroportos, não permite que imigrantes do seu próprio país retornem. Veja bem, tem pessoas que são cidadãos argentinos, estão do lado brasileiro, não conseguem voltar para a Argentina. É um caso que está acontecendo de fato. Então, a tendência agora, nesses meses de Covid-19, é uma estagnação dos fluxos migratórios. Você me deu uma ideia, Natália, até para uma questão, uma relação do Covid com o que está acontecendo aí no tema migrações. Você pode falar isso, que não, agora é aquilo. Estamos no início ainda da crise do Covid. Começou em janeiro, estamos em abril, né? Pode ser que em agosto se resolva, ou comece a se resolver. Então, eu prefiro não dar um salto muito grande e esperar um pouco mais de tempo para, afirmar categoricamente uma coisa. Mas neste momento, nesse instante, mês de abril, março para abril, as migrações, de forma geral, elas deram uma grande caída, uma grande queda. As guerras não pararam, os problemas não pararam, talvez até tenham aumentado. Mas as migrações, elas deram uma estancada e logo já teremos dados concretos sobre isso. Ainda não temos, mas teremos. Letícia, antes de você falar, que você levantou a mão também, o último mapa que eu quero colocar para vocês está aí, sobre migrações estrangeiras. De cor verde, brasileiros que saíram, né? De cor azul aqui, estrangeiros no Brasil. Uma única colocação que eu quero da parte de vocês agora. Os brasileiros que saem do Brasil, para onde eles vão. Isso é importante vocês colocarem, gente. É uma questão fácil que vai aparecer para vocês, caso apareça, claro. Que está aqui, ó. Vejam comigo, peraí, aqui, ó. A bolota verde aqui, Estados Unidos. Quer dizer, temos 1,4 milhão de brasileiros que estão nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos é o destino favorito dos brasileiros que saem do Brasil. É até fácil entender, né? Razão econômica. Não são refugiados, claro, mas é um migrante que quer um emprego. Ele quer ganhar um salário melhor, né? E, incrivelmente, isso daqui, se você não estudar, é possível confundir. Olha só. O Paraguai é o segundo maior destino de brasileiros. Pense no Ronaldinho Gaúcho. Paraguai, gente. 32 mil brasileiros. Você pode perguntar, Júlio, como assim? Por que para o Paraguai? O Paraguai é um país mais pobre até que o Brasil. O que faz tanta gente querer morar no Paraguai? A explicação que você vai dar é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Tem um apelido para esses caras, um apelido horroroso, mas você pode usar na sua prova esse nome. Brasiguaios. São os brasileiros que vão morar no Paraguai.
Eu acho o nome horroroso, mas pode aparecer nos vestibulares esse nome, Brasiguaios. A maior parte, gente, dessa galera que vai morar no Paraguai tem a ver com a agropecuária. Não é alguém que está passando fome no Brasil e foge para o Paraguai, não é isso. São pessoas que têm renda e que vão ao Paraguai porque as terras são mais baratas, porque o controle lá da pecuária, né, o controle sanitário é mais frouxo. Então, tem um exemplo até bom colocar aqui para vocês, um número, não é para decorar, mas para ilustrar. 70% da produção de soja do Paraguai brasileiros. E olha que a soja é um dos cultivos mais importantes que o Paraguai tem de exportação. Então, 70% dos fazendeiros ali da produção de soja do Paraguai, brasileiros. Então, essas migrações para o Paraguai tem muito a ver com a agropecuária. Migração de residir. Não é o cara que compra produto no Paraguai para vender no Brasil. Não é isso. É quem vai para o Paraguai para morar mesmo. Tá? Então, no caso aí, o Paraguai vem em segundo lugar. Em terceiro lugar, o Japão. O caso do Japão, os descendentes normalmente, né, que migram para o Japão para trabalho. Muitos até retornam ao Brasil depois de alguns anos. Eu tive muitos ex-alunos que fizeram isso, de cursinho, né? Que foram para o Japão, trabalharam ali 1 ano, 2 anos, guardaram dinheiro e voltaram ao Brasil para pagar a sua própria faculdade. Eu tive um ex-aluno, não do Vetor, de outro cursinho, que ele hoje está na GV. Ele faz FGV. E ele, o tempo que ele ficou no Japão, ele montava celulares. Era um trabalho braçal, altamente mecânico. Montar celular, colocar na caixa celular. Ele ficou 2 anos lá e guardou um dinheiro que sustentou ele aqui no Brasil por muito tempo. Até boa parte da faculdade ele conseguiu pagar com esse dinheiro que ele guardou no Japão. Ou seja, esse sujeito que vai ao Japão, ele volta ao Brasil. Muitas vezes ele volta. A ideia não é ficar lá para sempre, é ficar um tempo, guardar dinheiro e voltar para cá. Tem um nome, tá, gente? Eu vou colocar esse nome no chat. Os decassegues, né, que se fala. Não tem acento, não sei por que teve esse acento aí do... Deixa eu corrigir aqui. Pronto, sem acento. São os brasileiros descendentes de japoneses que vão trabalhar no Japão. E aparecem em terceiro lugar aí. E Portugal em quarto, né? Faz sentido a língua, a facilidade, né? Então, tá aí os 4, na verdade, principais. Tá legal? E aquilo que eu chamei a atenção de vocês, volta no mapa. Bolivianos, tá vendo só? São cor azul os que vieram para o Brasil. São 350 mil bolivianos residentes do Brasil, gente. É um número bem alto. Então, no topo da tua lista, qual o estrangeiro que mais você vai encontrar hoje no Brasil? Bolivianos. 350 mil dados da Polícia Federal, ligados aí também às Nações Unidas, uma mescla de informações que apontam para esses números. Eu acho que com isso a gente fecha as migrações estrangeiras. A gente conseguiu falar de quem sai do Brasil, quem vem para o Brasil. Agora temos uma conclusão, né? E agora realmente eu quero ver as dúvidas. Eu tenho 3 com as mãos levantadas. Letícia, ok, pode falar. Professor, só voltando um pouco nesse assunto dos refugiados, considerando isso que a Natália falou, e o senhor complementou, de que não vai mais haver justamente essa imigração e tudo mais, considerando as imigrações que houveram antes do coronavírus, as pessoas que entraram em outros países como refugiados, não sei, mas eles vão ter uma facilitação no processo de nomeação de refugiados, justamente para que eles tenham direito à saúde, aos cuidados médicos, ou não? Não. Tá pior, viu, Letícia? Tá pior. Porque imagina que a crise do Covid atinge todo mundo. Não importa a classe social, não importa, né, a origem, mas em geral quem mais sofre são os mais carentes, os mais pobres de qualquer país. E os esforços dos governos hoje são direcionar verbas para a saúde do país, mas com certeza vão priorizar os seus cidadãos, seus residentes. Já tem um governo, uma dica em estudos para vocês,
Desculpa, geografia geral, desculpa. Mas já que você tocou no assunto. A Hungria. A Hungria é um país altamente conservador, meus amigos. Tem um presidente altamente conservador, que é o Viktor Orbán. Esse cara é uma pessoa difícil. E o Orbán, essa semana que passou, ele se autodecretou um ditador, praticamente. Tipo, em caráter emergencial, ele pode ficar no governo mais tempo, até a crise passar. Isso é uma loucura. Isso é pior que Vladimir Putin, né? É você se autodeclarar, agora eu sou o presidente, eu vou ficar agora, até essa crise, essa emergência passar, eu que mando nessa bodega e ponto final. Se alguém publicar fake news, o que o governo entende como fake news, pode ser preso. Então, a Hungria, delicadíssima a situação da Hungria. E tem pouca gente lá com Covid-19, nem tanto. Mas, com certeza, qual a ideia do Orbán? Culpar o estrangeiro por levar a doença para a Hungria. Ele já está falando isso. Então, junta a crise da Covid-19 com governos conservadores. A ideia é você tentar achar um culpado. E você vai dizer que o estrangeiro está levando a doença para o seu país. E já tem esse tipo de discurso já pronto, inclusive. Tá? Então, eu creio que é pior para o refugiado agora, é muito pior. Tá? Obrigada. Que bom! Breno, você levantou a mão, não foi? Eu tinha 3 mãos levantadas, acho que uma foi do Breno. Só uma coisa. Oi. O Paraguai incentiva que brasileiros mais dotados economicamente vá produzir no Paraguai? Cara, não. O Paraguai, na verdade, ele acaba tendo... Ele não seduz os brasileiros para irem para lá. Mas se as terras são mais baratas, um sujeito aqui no Brasil que tem um pouco mais de poder econômico, é mais fácil se instalar no Paraguai. Acaba criando uma concentração de renda de um grupo específico de brasileiros, entendeu? Mas não é que o governo do Paraguai ele incentiva essa migração, ele não incentiva, mas também não impede, tá bom? Professor, tem outra dúvida. Oi. Sobre Portugal. Há pouco tempo eu vi uma notícia que o consulado português não estava mais aceitando brasileiros para entrar na lista de receber a nacionalidade. Sim. E aí, por que esse número está tão baixo? Eu creio que esse número aqui, de 120 mil que você está vendo, ele representa os dados mais atualizados que eu encontrei de fontes seguras. No caso, a Polícia Federal, que retirou da ONU, 2017. Eu creio, Breno, com a crise econômica que o Brasil vai sofrer ainda mais intensamente, já está sofrendo há algum tempo, mais pessoas querem ir para Portugal. Por essa razão, Portugal está tentando colocar algumas medidas restritivas. Então, se você pegar esse valor aí, 120 mil, já deve ser maior. Não o dobro, não 50% a mais, mas deve ser maior sim. E por essa razão que o governo de Portugal está começando a colocar algum tipo de barreira, de empecilho para essas migrações reduzirem. Porque não tem só brasileiro, né? Tem gente que vem da África, de outros países subdesenvolvidos, que querem ir para Portugal também. Tá bom? Obrigado. De nada. Mais alguém levantou a mão e desceu a mão que eu não vi? Se quiser, levanta a mãozinha agora, eu vejo de novo. Que aparece na minha tela aqui, senão eu não vejo. Bom, se não, eu joguei uma coisa no chat e não tive tempo de falar. Mas eu vou fazer um combinado com vocês, que eu estou detalhando muito a aula. Por um lado é bom, mas eu tenho que fazer a coisa caminhar de forma mais rápida aqui, tá? Então, a Ana Beatriz. A gente usou muito a palavra refugiado. Usamos basicamente até agora muito a palavra refugiado. Vocês já sabem o que significa um refugiado. Existe uma outra palavra que é deslocado. Eu dei uma pesquisada nos vestibulares mais recentes e vários deles têm colocado muito essa palavra. Até perguntado o seu significado, e muitos acham, não conhecem ou não têm tanto intimidade. Deslocado, meus amigos, é aquela pessoa que dentro do seu próprio país ela foge. Por exemplo, a pessoa mora na República do Congo, um país que está em guerra civil. Ela foge, mas não de dentro do país dela para outro país. Ela se move dentro do seu território. É como um retirante do sertão nordestino. Ele sai do sertão e vem aqui para São Paulo. Ele não é refugiado. Ele não mudou de país. Ele é um deslocado. Então, use a palavra deslocado quando a migração se dá dentro do próprio país.
Ele foge da seca, da miséria, da fome, de uma guerra, de uma perseguição, ele foge. Mas ele não sai de dentro do país dele. Ele se desloca dentro do próprio país. E aí, amores, atenção, atenção, atenção. Essa é uma pegadinha gigante. Eu fiquei pensando nisso no começo desse ano. Quando alguém pensar assim, poxa, Júlio, então, qual o país do mundo que tem mais deslocado? Aliás, vou mudar minha pergunta. Eu quero ouvir vocês. Levanta a mão, raise hand. Qual continente você acha que está localizado o país com o maior número de deslocados do mundo? Quem se habilita? Qual continente está localizado o país que tem o maior número de deslocados? Aqui pode errar, gente. Estamos aqui para errar. Pode errar. Vai. Opa, 2 levantaram as mãos. Eu tenho 2 pessoas muito rápidas. O que eu primeiro vi foi o David. David, fala. A Ásia seria? Pensando em Síria, Oriente Médio, Ásia. Errou. Ana, vai. O maior país? Não seria o Brasil? Não, vou mudar minha pergunta. Deslocado é a pessoa que foge dentro do seu próprio país. Eu vivo num lugar que é pobre, carente, tem problemas, eu fujo. Mas não de um país para o outro. Eu fujo dentro do meu país. Eu saio de uma região e vou para outra. Tipo, sai do sertão e vem para São Paulo. Isso é um deslocado. Ele deslocou dentro do seu território. Minha pergunta foi, qual continente, na sua opinião, tem o país com o maior número de deslocados? Um país que tem muitos deslocados. Se quiser chutar o nome do país, pode chutar também. Aí você ganha uma garrafa d'água. Pronto. Estados Unidos não conta, né, prof? Porque lá é só troca de cidade. Mas veja, você tem isso. Tem que analisar por que a pessoa trocou de cidade. Se foi por emprego, não é deslocado. Agora, se foi fugindo, aí é deslocado. Europa. Tá bom. Ó, eu tive vários que colocaram aqui. Colocaram Rússia, América do Sul, África. Usaram todos os continentes já, meu. É inacreditável como isso é uma pergunta delicada. O país do mundo que tem mais deslocados é a Colômbia. São mais de 7 milhões de deslocados. Mais que África do Sul, mais que Congo, mais do que Síria. É a Colômbia. Eu nunca vi um vestibular perguntar isso. Mas é uma boa questão. Porque o aluno, de cara, ele vai pensar na África. Um lugar pobre, carente, tem países que têm problemas. Oriente Médio, Ásia, né? Mas o país que tem mais deslocados é a Colômbia. A Síria e a República do Congo vem logo em seguida, que são países em guerra, tanto a Síria quanto a República do Congo. Mas, incrivelmente, o país que tem mais deslocados é a nossa vizinha Colômbia. Vejam só, fruto ainda das questões ligadas ao narcotráfico, violência ligada a gangues, ligada a guerrilhas, enfim. Há problemas de violência na Colômbia ainda. Então, é incrível como um país pequeno, né, em área, mas tem 7 milhões, aproximadamente, deslocados. Dados da ONU. Na dúvida, site da ONU. São os dados confiáveis e oficiais. Tá? Então, não vou dizer nem que é uma pegadinha, né? Uma questão difícil mesmo de saber. Se você não está antenado nas coisas, você vai olhar para a África, vai olhar para o Oriente Médio e vai ignorar que a Colômbia é o país que mais tem deslocados. Então, quem falou América do Sul aí, América do Sul, Colômbia. Ufa, quase, quase, quase. A última palavra. Aí sim a gente vai para migrações regionais. Apátrida. Também, gente, essa palavra tem aparecido muito nas provas. Apátrida. É assim, gente. Imagina alguém que no seu país de origem, ela não tem a sua nacionalidade reconhecida. É uma apátrida. Ela é perseguida por conta da cultura que ela tem, a língua que ela tem, a religião que ela professa. Ela não é reconhecida. Você não pode tirar um documento, você não pode estudar, você não pode ir ao médico porque você não é reconhecido. Essa é a definição de apátrida. Por exemplo, na República do Congo, você vai ter apátridas. Os palestinos são apátridas. É um bom exemplo. Né? Os curdos também são apátridas. Eu acho que eu comentei até na última aula um pouco, só para a gente concluir o significado disso. Então, a pessoa não tem a sua nacionalidade reconhecida, esse cara é um apátrida. Eu nem me lembro se eu já tinha falado isso, se falei, me desculpe, mas é que eu estou olhando aqui tudo que eu comentei na última aula,
eu não me recordei se eu falei dos apátridas. Mas se eu não falei, tá aí agora. Se falei, só tá um reforço. Tá legal? Então, tá aí. Eu acho que eu devia ter falado, mas agora eu fico com a consciência tranquila. Oi, Referente ao movimento do Brasil indo para os Estados Unidos, seria imigração ou imigração? Eu sempre confundo. quem sai daqui e vai para lá, lá vai ser um imigrante. E a partir daqui ele vai ser um E. Imigrante é o cara que saiu. Toma como referência o lugar que ele saiu. E imigrante é o lugar que ele entrou. Então, no Assim. caso, se eu tiver que fazer uma redação sobre esse tema, eu escrever imigrante. Isso. Os imigrantes brasileiros que estão nos Estados Unidos. Beleza, é certinho. Agora, se seu ponto de vista é falar do Brasil, os que saíram, aí você fala imigrantes. Aqui. Fechou? Obrigada. Oba, de nada. Galera, é o seguinte, esses mapas... Vou até levantar aqui da minha cadeira, ó. Quem não gosta de mapa, sinto muito. É obrigatório entender esses 4 mapinhas que estão aí, gente. É obrigação de você. Não é decorar agora, de uma hora para outra, eu sei que isso é complicado, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um zoom e vou fazer um de cada vez. Beleza? O que esses mapas estão mostrando? Migrações dentro do Brasil. Esquece estrangeiros agora, ok? Esquece estrangeiros. Já falamos deles. Migrações internas, dentro do Brasil. Vejam. Esse primeiro mapa, eu quero que você fique atento à data. Anos 40 e anos 50. Vou colocar no chat, gente, porque agora tem detalhes, tá? Eu vou aproveitar o chat para isso. 1940-50. Estou colocando no chat agora. O que o Brasil atravessava nessa época? O seu processo de industrialização e urbanização. Estou resumindo bastante, ok? Não foi só isso que ocorreu no Brasil, tá? Mas essas décadas, elas são marcadas por isso. Coloquei no chat para vocês aí, né? Bom, sendo assim, o que você vai refletir agora? O Brasil, ele é um país muito desigual entre as regiões. Vocês sabem disso. Ou seja, não foi o Brasil inteiro que se urbanizou e se industrializou. Especialmente foi quem primeiro? O Sudeste. Então, atenção nessas setinhas. Olha só, olha o mapa agora. Tem muitas setinhas saindo do Nordeste. Perceba, é uma área de exclusão. Não é preconceituoso. Você pode escrever com essas palavras. Vou colocar aqui, Nordeste. Área de repulsão de população. É uma palavra correta que você vai usar. Por que repulsa? Porque tem pobreza, tem a seca no sertão, tem muita desigualdade. A pessoa foge dali, ela quer emprego em outro lugar. Então a palavra é repulsa. A pessoa não quer ficar ali. Né? O Breno falou sobre Vargas. Em termos políticos está correto. Fim da ditadura do Vargas, o fim ali, né, daquele primeiro governo do Vargas. Mas tá bom pensamento, Breno, bom pensamento, cara. Mas pensando que processo o Brasil atravessava naquele momento. Industrialização, urbanização. Né? E o Nordeste está perdendo pessoas. E para onde essas pessoas vão, sobretudo? Sudeste. Dá uma olhada aqui, quanta gente não vem aqui para o Sudeste. Minas, Rio, São Paulo. Essa é uma corrente migratória importantíssima. Nordeste para o Sudeste. O motivo, você já entendeu, né? Emprego nas indústrias, no comércio, melhores condições de vida, né, de forma geral. Então, agora, essa migração começou nos anos 40. Ela foi intensa até a década de 80. Eu ainda tenho alunos, tipo, os alunos de talvez mais jovens não têm esse problema, mas alguns que acabaram a escola um pouco mais de tempo, eles acabam vindo com uma visão um pouco diferente às vezes. Ainda vem nordestinos para cá, mas caiu muito, gente, caiu muito. Não é que acabou, ainda existe. Mas essa migração ela foi muito forte de nordestinos para o Sudeste até os anos 80. Dos anos 90 para cá tem diminuído. Fiquem atentos a essa explicação, viu? Porque múltipla escolha, às vezes confunde a gente, né?
Então ele pode brincar com as informações e com as décadas. Eu acho um porre isso, porque já não chega o conteúdo de você entender ele, é difícil, quanto mais decorar datas. Eu sei que é complicado, tá, gente? Mas fiquem atentos às datas. Anos 80 foi o fim dessa intensa migração de nordestinos para o Sudeste. A tendência desde então foi a diminuição. Depois eu explico os motivos. Não vou explicar isso agora, eu vou chegar em anos 2000 ainda. Mas você vai dizer que o auge foi ali até os anos 80. Tá? Então, essa é a tua primeira migração que você vai analisar aí. E tem uma outra. Olha de novo o mapa, gente. Olha o mapinha. Do Nordeste em direção do Centro-Oeste. Construção de Brasília. Você vai falar agora um pouquinho. Quer dizer, há uma grande quantidade de nordestinos indo para Goiás, para o Centro-Oeste. A maior motivação foi a construção de Brasília. Tá? Então, não se esqueça desse pequenino detalhe aí, a construção de Brasília. Então, fizemos o primeiro mapa. Tá vendo só? Nem dói. Caminha, né? Mas é que tem muitos detalhezinhos. Opa, volta. Aqui. Segundo mapa. Eu vou colocar aqui no chat, tudo bem? Segundo mapa. Décadas de 50 e 60. Primeiro, gente, você tem que olhar o que mudou. O que mudou de um mapa para o outro? Ó. Ainda você vai ter nordestinos para o Sudeste. Isso não mudou. Mas você vai encontrar algumas diferenças. A primeira delas que eu quero que você escreva aí. Ó. As pessoas do sul do Brasil começam um movimento migratório. Você vai colocar o seguinte ali. Sulistas começam a se deslocar. Sulistas que eu estou dizendo, pessoas que saem do Rio Grande do Sul. Sul-rio-grandenses, tá certo, quem é mais prolixo, sul-rio-grandenses, mas sulistas, tá correto você colocar também. Motivo, por que os sulistas começam a sair? Busca por terras agrícolas. O sul é muito pequeno, gente. A região do sul é muito pequena. Tem pouca oferta de terras, elas vão diminuindo, ficando mais caras. Então, a partir desse momento que você está vendo aí, muitos sulistas passam a buscar terras em outros lugares. Não dá para perceber isso ainda, porque olha só, vou voltar aqui no mapa com vocês, tá? Sai do sul e está indo para o Paraná. É o início do processo. Mas a ideia deles é ir para outra região. É que esse mapa pegou o comecinho dessa saída. Tem uma mão levantada, esta mão é da Natália. Oi, Natália. Pode falar, Natália. Oi. Professor, Oi. lá na aula passada, quando a gente estava falando das migrações, mais só que gerais, né, externas, que você tinha falado que o Brasil acabou atraindo alemães para o sul por conta dos minifúndios e também acho que era até da Terra Roxa, não? Não é Terra Roxa ainda. O do sul era para ocupar as fronteiras. Que eram isso, dos minifúndios, isso daí. Tá, e isso daí foi em 1950 também? Não. Aquilo lá, Nath, foi no século XVIII para o século XIX. Foi bem antes, tá. Isso. Por isso, Nath, que eu falei dessa questão das datas. Recomendo isso para você e para todos. Porque perceba que a aula de migrações não é uma aula complicada, eu não acho uma aula difícil, mas tem muita informação. E dá para você acabar, às vezes, misturando décadas. Qualquer coisa, quando você for passar limpo isso num outro momento, faz uma linha do tempo e coloca essas coisas todas. Século XVIII e XIX. Italianos e alemães vão para o sul do Brasil em razão do governo do Brasil incentivar os minifúndios. Aí, beleza. Aí, século XX. Aí você vai dar um zoom no século XX e vai ver que tem um monte de imigração interna. Tá, beleza. Oh, yeah. Nada. Felipe levantou a mão. Oi, Felipe. Pode falar, Felipe. Oi. Oi, professor. Oi. Não sei se tem muita coisa a ver, mas, tipo, tem
essa relação dos sul-rio-grandenses saírem daí tem alguma coisa a ver com a extração da mata de araucária, que já estava em decadência, ou não? Cara, não, pelo seguinte, as araucárias, a concentração delas no Paraná. Então, nesse mapa, ele não está mostrando alguém do Paraná saindo, e sim do Rio Grande do Sul. Sim. Então, Sim. tem araucária no Rio Grande do Sul. No norte do Rio Grande do Sul tem araucárias, mas o forte mesmo, a parte que tem mais, tinha, né? Porque foi a maior parte, como você falou, foi destruído, cara. Sobrou. Então, pensei nisso, mas então não dá para sobrou. relacionar, né? É porque muitas vezes, no caso do Paraná, a madeira foi sendo extraída, mas o próprio Estado absorveu mão de obra em outros setores. Isso não obrigou a pessoa a fugir fugir não, é a palavra errada, mas sair do Paraná. Agora, o Rio Grande do Sul é diferente, porque o cara é pecuarista, ele cria gado, ou ele planta soja, milho, enfim. Aí ele quer terras mais baratas e terras mais disponíveis. Isso ele encontra no Sul, porque a região é menor. Tá? Beleza, obrigado. Yeah. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, desse mapa, tem uma outra mudança. Perceba que tem uma setinha nordeste em direção já aqui do Mato Grosso e já lá para Rondônia, cara. A Amazônia, ela passou a ser ocupada no finalzinho dos anos 50. Mas eu vou guardar essa informação, sabe por quê? Esse mapa é o mapa mais duro, gente, ó. Eu vou dar um zoom aqui nele, tá? Tá aqui, ó. O mapa 60 e 70. Aí eu vou explicar essa ideia da Amazônia, acho que fica melhor com esse mapa. Quando perguntarem para vocês, vão perguntar a partir deste mapa. Agora sim, olha com calma. Chama muita atenção. Ó, tô colocando minha setinha. O cara sai do sul e vai para o centro-oeste. Ocupação do centro-oeste e, por consequência, estou escrevendo tal que eu estou dizendo aqui, realmente é muito louco isso aqui que a gente está fazendo. Estamos fazendo história? Não sei, mas que é muito louco, E, por consequência, do Cerrado. Bom, meus amigos, esse tema, coloca um asterisco aí. Cai muito, muito, muito mesmo. Falar do Cerrado, né? O Cerrado, eu vou explicar o bioma do Cerrado, o domínio morfoclimático, mais para o final do ano. Vai demorar um pouco ainda. Né? Mas já posso adiantar uma coisa para vocês. O Cerrado está bem devastado já e a velocidade é muito intensa de ocupação do Cerrado. E começou nessa época. Começou com essas migrações que vocês estão vendo aí. O motivo eu já expliquei para vocês. Agricultores buscando terras mais baratas, que encontraram no Cerrado. Para criar gado, para plantar milho, plantar soja. Né? 2 exemplos principais que você pode colocar é gado, bovino e a soja. As 2 principais coisas que aconteceram, até vou colocar aqui, tá? Pecuária bovina e soja. Então, foi a partir desse momento, entre os anos 60 e 70, que o Cerrado passou a ser altamente desmatado e ocupado por soja e pastagens. Como é um tema recorrente nas provas, por vários aspectos, é a primeira vez que eu falo desse tema, já te dou aí uma sugestão de estudos, né? Você entender aí o que está acontecendo com o Cerrado, historicamente falando, começou aí. Né? Aí você pode também, se quiser complementar, os terrenos do Cerrado são muito bons para mecanização. Eu não vou falar que o terreno é plano, porque vai que alguém me entenda mal, né? Terra plana, não vou falar terra plana, não. De mim vocês não vão ver isso. Vou mudar, deixa eu ver, já sei. Os terrenos no Cerrado têm menor declividade. Pronto, não falei terra plana. Pronto. Terrenos com menor declividade. Por essa razão, para você colocar máquinas, é muito melhor. Então, junta tudo. Terras baratas, disponíveis e boas para mecanização. Por isso que o Cerrado foi tão ocupado. Caiane, onde está você? Abaixar sua mãozinha. Cacá, pode falar.
Oi. Boa tarde, professor. Oi. Uma curiosidade, então, devido a essa migração para busca de terras, atualmente, o principal foco de desmatamento e aquecimento global é por causa dessas migrações no Brasil? Olha, eu sugiro só uma coisa, porque você falou um outro tema importante, relevante, Cacá. Em relação ao aquecimento global, efeito estufa e tudo mais. Eu creio que o ideal é você pensar assim, ó. Vou te dar um dado que é até bom, que é esclarecedor. Certo. Hoje o Cerrado é o domínio natural que mais tem sofrido desmatamento. Não é o que foi mais desmatado, esse foi as araucárias. A araucária sobrou acho que 5% só, do original. Mas o domínio que mais está sendo destruído hoje em dia é o Cerrado. É impressionante. Vou te dizer, Cacá, o que demoraram 300 anos para fazer com a Mata Atlântica, fizeram com o Cerrado em 50 anos. Não. Então, isso é o que eu chamo de ritmo acelerado. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema. Agora, associar com problemas ambientais é bacana. É bom colocar isso. Olha, hoje o Cerrado ele é um palco de disputas por terras, com indígenas, é uma área que sofre muito com o desmatamento. Isso causa ao Brasil, isso causa ao nosso país, uma acusação muito comprovada, inclusive, de contribuir para o efeito estufa, aquecimento global. Dá para pensar por aí. Mas usa essa informação com moderação, talvez para não misturar um pouco. Porque a Amazônia também é bem ameaçada, né? É que eu vi num documentário da Netflix, O Segredo da Sustentabilidade, aí eles relatam bem sobre isso, né? Eu assisti. Mas é por isso, o documentário não está errado em pensar dessa forma. Agora, o legal é quando você chegar nessas aulas de meio ambiente, vocês vão chegar mais para o final do ano, está bem mais para o final do ano, e a geografia geral não é do Brasil, eu vou falar muito de efeito estufa, aquecimento global, eu também vou citar essas coisas para vocês. Mas, em geral, também vai ter lá acordos ambientais. Que se eu tiver que escolher um domínio natural mais ameaçado e ligado ao efeito estufa, sim, coloque o Cerrado. Ok, obrigada. De nada. Isabela aqui. Isabela, pode falar. Oi, Ju, desculpa, vou pedir para você voltar no slide anterior que eu esqueci de fazer uma pergunta. Não, sem problemas, eu volto lá. Por que a galera do Sul estava indo para Rondônia? O que tinha lá na época de 1950, 60? Peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Não, a galera do Norte. É do Nordeste. Aqui. Então, na verdade, imagina que quando foi o final dos anos 50 e comecinho dos anos 60, foram criadas frentes de trabalho em dois polos, mineração e construção de rodovias. Então, imagina que criaram uma rodovia que era de Brasília até Porto Velho, que é a capital de Rondônia. E nessa perspectiva, perceba que tem aqui, vou até usar a mãozinha aqui de novo, a mãozinha, cuidado com a mãozinha, em direção de Rondônia, em direção, já estava indo, por conta da criação de Brasília, e Mato Grosso. Então, você colocar uma linha aqui, você vai perceber que não era soja, não era gado, não era isso ainda. Mas sim, a criação de rodovias e o garimpo, mineração, inclusive, né? Porque borracha, eu já vi aluno, Isa, vamos ter perguntado isso, que mistura os ciclos econômicos. Tem a ver com a borracha? Não, porque borracha foi no final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, o ciclo da borracha, né? Então, borracha está fora da jogada. Mas a novidade aí, frentes de rodovias e mineração. É o que levou, né? E a distância é grande, né? Perceba que a setinha sai do Pernambuco e vai até Rondônia. É um baita de um rolê. É isso, tá, Isa? Tá bom, brigadão. De nada. Aí, aqui, desmutei a Isa. Eu tenho Ana e o David. Oi, Ana Bea, pode falar. Por falar em rodovias, na década seguinte a gente teve a construção da Transamazônica, correto? Isso aumentou a Vou falar dela agora. Para lá? Eu vou falar dos anos 60 e 70, porque a Transamazônica é um projeto que veio depois, tá? Eu vou falar um pouquinho desse mapa dos anos 60 e eu comento das rodovias, tá bom? Aí o David... Oi, David, pode falar. Professor, voltando no mapa de 50 a 60,
Uhum. Por que que o estado da Bahia concentrou as maiores migrações para o Sudeste, enquanto os outros estados que inicialmente na de 40 e Aham. 50 estavam convergindo? E, tipo, parece que agora sumiu essa migração. Por exemplo, Ah, entendi. Eu acho que tem a ver você com uma perce- coisa. Vou te dizer o que é. Ó, vou te dizer o que é. Você sai do seu estado natal. De repente é Rio Grande do Norte. Aí você começa a sua migração, cara. Você parou na Bahia. E da Bahia você vai para os outros. Porque o mapa é uma fotografia, né, do que aconteceu naquele momento. Então, muitos acabam procurando o primeiro emprego onde é mais próximo. Ah, não deu certo, eu vou continuar migrando. Isso acontecia bastante. E a Bahia também é um estado muito populoso, né? E talvez, na verdade, o David, a gente tem que pensar numa coisa. Esses mapas que você está vendo aí são uma síntese, né? Um resumo. Não quer dizer que só saiu gente da Bahia, mas ele somou a quantidade de imigrações e, para não ficar tão poluído o mapa, ele destacou algumas. Porque se você realmente colocar uma lupa nesses mapas, vai ter muito mais migração acontecendo, com certeza. Inclusive do Nordeste para o Sudeste. É que olhando Mas, assim, subtende-se que, tipo, as migrações, por exemplo, de Sergipe, sabe, pararam, considera, né? né? Tipo, passou a ser daí, tipo, da Bahia para Sudeste, tipo, Mas eu creio que olhando assim. tem duas coisas a serem pensadas. Primeiro, que a pessoa ela vai migrando de um estado para o outro, e também que o mapa ele acaba sendo genérico demais. Cara. E, professor, qual que é o nome do documentário que você estava comentando com a Caiane? Que eu fui marcar, só que esqueci. Putz, cara, espera aí que eu te passo pelo o chat. Tá, por favor. Opa, eu já passo já. Parará, 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 papá. Kaká, me ajuda aí. Tem um chamado Ser Tão Velho Cerrado. Ser Tão Velho Cerrado. Esse é interessante falar sobre o Cerrado em si. Agora, esse, de verdade, eu preciso dar uma procurada, cara, porque tem tanta coisa no Netflix, mas tanta coisa. De cabeça saber o nome. Ela disse que vai mandar. Manda, legal, legal. Porque Obrigado, eu não falo desculpe. uma bobagem para vocês. Beleza, Kaká. Gente, só utilizar. Eu vou ter que passar um pouco do meu tempo de aula, gente. Tudo bem? Vocês não se importam? Vou passar uns minutinhos para poder fechar. Eu não posso deixar migrações para outra semana. Eu tenho que terminar tudo isso hoje. Eu estou quase chegando lá, mas eu preciso terminar aqui, tá? Ufa. Outra coisa que você vai anotar para mim agora. Os militares. O governo militar, ele... Opa, peraí que eu coloquei no lugar errado. Peraí, agora sim. Governo militar. Ocupação da Amazônia. Para a Bruna, que tinha perguntado para mim, agora sim, gente. Espera aí que eu avancei um mapa aqui que não era para avançar, vou voltar naquele mapa que a gente estava. Só um segundo. Pronto, estamos agora nele de novo. É muita tela. Tá aqui. Ó. Perceba que tem gente agora indo para a Amazônia, Nordeste, em direção da Amazônia. Militares incentivaram a ocupação da Amazônia. Aí você pode colocar rodovias como grande referência. Não é necessário decorar o nome de rodovia. Coloque no plural, rodovias, projeto de rodovias. E diga que é infraestrutura em geral. O que é infraestrutura em geral? Vamos colocar os nomes certos. Transportes, né? Como as rodovias. Energia, como as hidrelétricas. Telecomunicações. Ou seja, para criar rodovia, para criar hidrelétrica, tem que ter mão de obra. De onde saiu essa mão de obra? Sobretudo do Nordeste. Então, repito aqui para você ter a sua atenção no mapa. Setinhas que saem, no caso aqui do Ceará, em direção da Amazônia. São incentivos do governo brasileiro de ocupação da Amazônia. Seja pelas rodovias, que era necessário muita gente em canteiro de obras, ou ainda a construção de hidrelétricas, por exemplo. Conspiracy David é da Netflix. Conspiracy.
Bom, aí você fecha nos 60 e 70, ok? Então, Amazônia sendo ocupada. Finalmente, cadê a mãozinha? A mãozinha está aqui. Gente, olha a zoeira desse mapa. Olha a zoeira desse mapa. Aí você fala, Júlio, o que eu faço agora? Calma. Dicas, para você não ficar perdido aí. Esse mapa, ele está indo dos anos 70 até os 90. Meus queridos alunos, sejam coerentes. Por quê? Na verdade, o que aconteceu foi o que nesse mapa? Dá uma olhada. Migrações que já aconteciam se intensificaram. Quer ver um exemplo? Acompanha comigo aqui, ó. Dá uma olhada só. O cara do sul continuou indo para o centro-oeste, aqui, ó. Só que do centro-oeste, ele já começou a ir, de repente, para a Amazônia. Quer dizer, vou até colocar aqui para vocês. Sulistas que estavam no centro-oeste vão em direção da Amazônia. Estou escrevendo aqui já. Vai para vocês. Tá? Só para ver, nenhum erro de língua portuguesa. Pronto. Tá aí, gente. Eu estou olhando o mapa. Eu estou descrevendo o mapa. Tudo bem, gente? É uma informação que está aqui, ó. A setinha, ó. Estou usando ela aqui de novo, tá? No mapa, atenção. Sai do sul, vai em direção do centro-oeste e depois vai em direção da Amazônia. A mesma razão. Terras mais baratas. A pessoa plantava soja no centro-oeste, ela quer ir em direção da Amazônia para fazer a mesma coisa. Criar gado, plantar milho, plantar algodão. Então, a justificativa é a mesma. Terras mais baratas. Terras mais baratas. E olhando com calma esse mapa, você também vai ver ainda nordestinos indo para o sudeste. Você vai ver também pessoas que estavam no centro-oeste indo em direção da Amazônia. Agora, assim, vou ser sincero com vocês, bem sincero. Percebam que tem duas setinhas que saem de Minas Gerais e vão em direção do Tocantins, indo para a Amazônia. Ainda tem a ver com as frentes de ocupação da Amazônia, porque esse mapa pegou 20 anos, né? São 20 anos de migrações. Ele tenta resumir 20 anos, é bem difícil. Por isso o mapa ficou tão poluído. Uma atenção, eu duvido, gente, duvido, o vestibular não vai colocar assim, de onde esse cara saiu de Minas para Tocantins, ele não vai te perguntar isso. Não vai te perguntar. Ele vai te perguntar Nordeste para Amazônia, vai te perguntar do Sul em direção da Amazônia, as migrações mais relevantes, as mais pesadas, que foi mais gente. Tá? Detalhezinhos, mas por que tem uma setinha aqui que sai, desce e vai para outra? Cara, relaxa. Até porque, ó, quer uma explicação razoável? Tocantins é um estado criado em 89. É um estado muito recente. Então, a criação de Tocantins está dentro dessa época aí, final dos anos 80, o que levou pessoas a migrarem para a região. Mas nem vestibulares do Centro-Oeste vão perguntar isso nesse nível de detalhamento. Quanto mais as provas daqui de São Paulo, Enem, enfim, vão para esse caminho. Então, é por aí que você vai explicar. E, Breno, antes de você perguntar, eu estou quase terminando e eu vou para o último mapa. Você vai fazer uma conclusão agora para mim, tá? Conclusão. Nos anos 2000, qual que é a novidade? Migrações de retorno. Essa é a novidade, grifo, dá uma ênfase nesse conceito, migrações de retorno. Imagina que muitos nordestinos que estavam no Sudeste começaram a voltar. Começaram a voltar para o Nordeste. Por qual razão? Olha os dois lados. Tá? Então, até vou colocar aqui, Nordeste em direção... Aliás, desculpa, é o contrário, né? Sudeste em direção do Nordeste. Retornos. Por que a pessoa está retornando? Pensa primeiro aqui em São Paulo, tá? Pensa aqui em São Paulo. Gente, o nordestino que veio para São Paulo, ele veio trabalhar em ocupações menos remuneradas. Trabalhos braçais, e muitas vezes cai na informalidade.
Ele mora numa periferia violenta, sem saneamento básico. Ele trabalha no centro, ele pega 2, 3 ônibus lotados para ir para o trabalho, voltar para casa depois à noite. É uma vida muito dura. São Paulo é uma cidade cara, custo de vida muito alto. Então, primeiro, olha São Paulo, olha o Sudeste. Estou usando São Paulo como referência maior. Vou repetir aqui o que eu falei. Vamos resumir assim. Custo de vida no Sudeste é mais alto. Condições de vida e trabalho. Estou escrevendo, tá, gente? Precárias. Quer dizer, isso fez muita gente querer voltar. Por que eu vou ficar numa cidade que não me acolhe, que eu moro num bairro violento, eu moro muito longe, eu trabalho muito, ganho muito pouco. Então, esse é o lado de cá. O que está acontecendo aqui que faz muita gente sair. Outra coisa importantíssima, desconcentração industrial. As indústrias estão saindo de São Paulo. O emprego também sai. Beleza? Então, na sua mão está aí o motivo dele sair daqui e voltar, né, para o Nordeste, pensando em São Paulo, pensando no Sudeste. Agora, você vai olhar o Nordeste. Não estou dizendo que o Nordeste agora ele está muito melhor. Mas melhorou. Então, você vai pensar que no Nordeste há crescimento econômico. Indústrias acabaram indo para lá. Ou seja, se você volta é porque lá te oferece alguma coisa. Seja o turismo, ocupações no turismo, nas indústrias, no comércio. Agora, cuidado, viu, amigos? Quem vai pegar provas mais pesadas, FUVEST, Unicamp, Unesp, não é que todo o Nordeste está recebendo gente de volta. Especialmente, estou colocando para vocês aqui no chat a sigla. Bahia, Ceará e Pernambuco. Esses 3 estados estão recebendo muita gente. São os estados mais ricos do Nordeste. O cara não volta, de repente, para o Maranhão, que é um estado complicado, né? Ou para o Piauí, entendeu? Ele volta para esses caras aí. Bahia, Ceará e Pernambuco. O motivo são estados que tiveram um pouco mais de prosperidade, estados um pouquinho mais ricos. Então é para aí que ele volta. Não é para o Nordeste inteiro. Não dá para dizer isso. Não dá para falar isso. Aí eu tenho uma mão levantada aqui do Breno. Oi, Breno. Professor, Oi. eu posso caracterizar isso tudo como deslocamento, né? Isso, deslocamento. Mas, eu prefiro, Breno, que, por exemplo, esse sujeito que está aqui em São Paulo e resolve voltar para o Nordeste. Eu não vou usar o termo deslocado para ele, porque dá uma conotação de um problema muito grave. Tipo, fugir de uma guerra. Então, ele quer emprego. Ele quer uma vida melhor. Todos querem. Mas não é fugir de uma coisa assim tão desesperadora. Então, eu prefiro, Breno, que você não use o termo deslocado para isso. Guarda para quando for explicar um problema mais grave, que obriga a pessoa a sair. Uma seca, um terremoto, um furacão, uma guerra civil, aí sim você usa o termo deslocado, tá? Ok, beleza, valeu. Falou. Isa. Oi, Isa. Oi. Na parte de São Paulo, Minas e Rio, já pode falar do triângulo econômico ou ainda não? Só mais pra frente. Em que sentido você quer usar o triângulo econômico? De informação, até mesmo pessoas da cidades mais ricas. Eu creio, Isa, que dá. Porque São Paulo é que está muito poluído esse mapa. Eu vou dar um zoom nele, tá bom, gente? Quase terminando.
Está um pouquinho poluído. Tá vendo que tem setinha entrando em São Paulo, setinha saindo. Então tem gente entrando ainda. Sim. Mas, ao mesmo tempo, dá para entender por esse mapa, que é do ano de 2000, veja bem. Minas está perdendo também, está recebendo. E o Rio, aparentemente, ele só está recebendo. Né? O estado do Rio só está recebendo. Mas, de novo, se eu ampliar e olhar mais lugares, pode ser que tenha cidades no Rio que estejam perdendo também. É que São Paulo está muito mais ativa essa saída. Mas você pode usar o triângulo, não tem problema não. Não é um conceito no lugar errado, é um conceito no lugar certo. Beleza, obrigada. Oh, yeah. Vamos lá, concluir a aula? Vamos para as conclusões. Aqui, peraí, que eu já vou concluir. Eu coloquei 3 comentários finais e vou analisá-los rapidamente porque alguma coisa eu já adiantei. Primeiro comentário. A redução das migrações internas do Brasil tem relação com a desconstrução industrial. Está na moda perguntar isso nas provas. Está muito em alta. Então, faça um pequenino comentário. Vou repetir. As indústrias, hoje em dia, elas estão se espalhando por outras regiões do Brasil. Especialmente Centro-Oeste e o Nordeste. De acordo com o IBGE, estou usando o IBGE, dados oficiais. Essa é a principal razão das migrações internas sendo diminuído. Olha o que eu estou colocando aqui para vocês. A gente viu a história do Brasil quase que inteira aí. Desde lá dos portugueses, né? E olha só. As migrações internas entre regiões do Brasil, elas estão diminuindo. Elas estão cada vez menores. E para o IBGE, a explicação está aí. As indústrias se espalham e aí o emprego é gerado, a pessoa não precisa sair do Nordeste para São Paulo, por exemplo. Porém, o vestibular pode usar palavras feias. Eu vou colocar para vocês. Reestruturação produtiva. Olha que sacanagem. Você estudou comigo desconcentração. Aí no vestibular cai assim... migrações internas diminuíram em razão de uma reestruturação produtiva. Aí você fala, nunca ouvi falar nisso. Mas está correto. É uma expressão mais bonita, mais polida, mais uiuiui, mais rococó, como vocês queiram aí pensar, para a mesma coisa. As regiões do Brasil estão se reestruturando. Ou seja, em poucas palavras, as indústrias estão se espalhando pelo Brasil, não em todo o Brasil, mas em vários lugares diferentes. E com isso, as migrações estão diminuindo dentro do Brasil. Migrações internas. Esquece o estrangeiro. Estamos falando de migrações internas, tá? Então, esse é o primeiro comentário. Muito bem. Segundo comentário, e esse, como a maioria vai prestar vestibulares em São Paulo, lógico, isso você não pode errar. No período 2000-2010, a migração passou a responder por apenas 11,2% do crescimento da POPs do estado de São Paulo. Quer dizer, a população de São Paulo, ela ainda está crescendo, mas menos em razão das imigrações. Em poucas palavras, tem menos gente vindo para São Paulo. Por estado inteiro de São Paulo, na realidade, né? É o que o comentário 2 quer dizer. Então, esse dado te dá uma oferta de informações assim um pouquinho diferentes, difusas até. O que eu posso usar essa informação, Júlio? Usa assim, ó. Sabendo que tem menos participação de imigrantes no crescimento populacional, tem gente menos entrando. Simples como isso. Né? E o terceiro comentário para abrir a mente de vocês, a minha mente está até brilhando agora, a mente brilhando, abrir a mente. Entre 2000 e 2010, São Paulo teve um saldo negativo anual de 30 mil pessoas. Veja bem, não é o estado inteiro. Olha, eu vou até colocar no chat para ninguém anotar errado. Quem está com um saldo negativo é a região metropolitana de São Paulo. São Paulo, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo, a região aqui da capital. Por ano, menos 30 mil. Eu não consigo ver isso, galera, na boa. São Paulo tem muita gente. Mas são dados oficiais. Cerca de 30 mil pessoas a menos por ano. Então, entre os que entram e os que saem da região metropolitana, está negativo o saldo.
Não é muito. Bom, menos 30 mil em 12 milhões, não dá para visualizar. Não dá para sentir, olhar, nossa, as ruas estão mais calmas. Quer dizer, hoje dá por conta do Covid-19, foi mal. Mas, enfim, fora isso, não dá para perceber que tem menos gente em São Paulo. Não dá para perceber isso. Mas é menos 30 mil por ano. Isso na região toda metropolitana. E aí, Let's, antes de você perguntar, Santos ganha pessoas. Campinas ganha pessoas. Araraquara ganha pessoas. Ou seja, você vai concluir para mim o seguinte: as cidades médias ganham. Então, São Paulo perde, Guarulhos perde, Osasco perde, mas Campinas, Santos, Ribeirão Preto, interior, falei com sotaque certo, interior de São Paulo, ganha. Tá aí. Às vezes a empresa saiu de São Paulo e foi para Campinas. O emprego foi para lá, a pessoa vai para lá. Certo? Então, de repente, se a grande São Paulo está perdendo, o interior está ganhando. Ou seja, cidades médias. E eu estou colocando isso no final, porque é outro tema que eu vi, eu olhei as provas mais recentes, nos últimos 5 anos, apareceu muito esse tipo de pergunta. Tá, São Paulo perde, quem está ganhando? As cidades médias. Tá legal? Let's. Fala, Let's. Eu ia perguntar, professor, já foi respondido. Ai, eu leio somente. Ui. Legal. Falou. David. Fala aí, David. Professor, então, tipo, a desconcentração industrial não ocorreu só, tipo, de um estado para o estado, mas dentro do estado. Sim. É isso? Dá para pensar assim, viu, David? Muito bem. Porque nem toda empresa sai de São Paulo e vai para o Nordeste. Ela pode abrir uma fábrica no interior. Eu estou montando, David, uma aula já, porque o Covid me dá informações diferentes. Eu vi uma reportagem da UOL mostrando os carros do Brasil que não sendo mais fabricados, porque as fábricas de automóveis pararam a produção, né? E aí colocaram o nome dos carros, Onix, Honda Fit, e onde ele é fabricado, certinho, por região. E eu vou usar isso na minha aula de indústria, que é mais para frente que eu vou dar essa aula. Tudo bem. E eu percebi uma coisa, cara. Por exemplo, o interior de São Paulo tem muitas fábricas de automóveis agora. A Toyota, a Honda foram para o interior. Até Mercedes-Benz, cara, foi para o interior. Quer dizer, não é que São Paulo só perde indústria para outras regiões. A capital, a grande São Paulo, ela também perde para o próprio interior. Tá? Entendi. Beleza. Oh, yeah. E aqui, Johan, onde você está? Johan. Olá, pode falar, professor, Johan. tudo bem? Beleza, cara? Tudo certo. Você pode explicar o comentário 2 mais uma vez, que eu não entendi muito bem. Cara, desculpa, fui muito rápido nele. É assim, o comentário 2, na verdade, é um atestado, é uma conclusão de que, realmente, São Paulo tem mais gente saindo do que entrando. Porque a população de São Paulo está crescendo. Mas a participação dos imigrantes nesse crescimento é cada vez menor. Porque antes você colocava ali um saldo, nascimentos e imigrantes. E tinha muita gente vindo para São Paulo, o Estado aumentava a sua população. Hoje, esse aumento da população em razão dos imigrantes, ele tá menor. Esse é o comentário 2. Antes do Breno falar, eu vou fazer uma coisa aqui no final, para concluir também, tá? Antes que o pessoal comece a sair também, já tem gente saindo até da aula. Semana que vem, eu tenho que repor uma aula da segunda semana que eu não pude ir lá no vetor da aula. Então, eu vou conversar com o Rubão, para na semana que vem, eu dar aula na quarta, à tarde, que são nossos dias de aula, e dar aula também outro dia à tarde. Eu vejo com o Rubão qual dia pode ser. Para repor, já que hoje está mais fácil a reposição, certo? A gente vê um dia que eu não tenha compromisso em outro colégio, em outro lugar, aí o Rubão avisa vocês, o Júlio vai dar aula quarta-feira à tarde e vai dar aula em tal dia também à tarde. Sei lá, sexta-feira, exemplo, não sei. Aí ele avisa essa semana, até sexta-feira, essa data com vocês. É a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, porque eu estou um pouco atrasado com a matéria, um atraso até normal, mas é um atraso extra também por conta daquele dia que eu não vim, aquela semana que eu não aliás, não vim não, que eu não fui lá no vetor. Aí semana que vem eu reponho, aí ficamos ok. Até para não encavalar, aí vem a apostila nova, sabe como é que é, né?
E eu vou pedir uma coisa que eu falei com o Rubão e com os outros colegas. Eu não pedi isso hoje para não criar nenhum constrangimento. Mas na próxima aula, vamos tentar, sempre que possível, ligar as câmeras. Porque, para mim, é muito ruim dar aula para telas pretas. A gente já está isolado, sem contatos muito diretos com as pessoas. Então, é bacana ver, a gente se vê. Ah, Júlio, eu estou em vergonha, eu não sei. Cara, põe a câmera do olho para cima, que seja... Mas mostra que você está aí, entendeu? Acho que para nós, professores, é muito importante, porque é um momento difícil para todos nós. É complicado para todo mundo. Não é só para o aluno, não é só para o professor, para os famílias, é para todo mundo. E eu, particularmente, fico um pouco... Eu preciso da interação, preciso ver o que eu estou fazendo com vocês. Olhar vocês, para mim, é importante. Eu não sei quando isso aqui vai acabar. Pode ser 1 mês e meio, pode ser 2 meses. A gente ficar 2 meses assim. Então, é difícil. Eu acho que é difícil. Então, eu acho legal a gente fazer isso para a semana que vem, né? Um combinado. Eu ia começar a aula falando isso, eu acabei esquecendo. Achei melhor não falar no meio da aula. Acho melhor deixar a aula correr. Mas semana que vem, você põe a sua melhor roupa, você toma um banho, escova os dentes, passa perfume, igual eu passei. Eu passei perfume, gente, lógico. Não posso perder minhas rotinas. Já pensou? O Júlio na cama dando aula, assim, com um pedaço de hambúrguer, hot pot na mão. Então, geografia. Ia ser horrível. Então, tem que tomar um banho, trocar de roupa e tal, enfim. Tá bom? Então, só um comentário. E alguns levantaram as mãos, e a gente termina, então, com essas mãos aqui. A pessoa que levantou aqui, que eu vi primeiro, foi. A Isa Halio. Isa, não estou conseguindo desmutar você. Eu não sei, não estou conseguindo. Vê se você consegue a partir daí. Consegui. Oi, estou ouvindo agora. Júlia, essa interiorização da produção, eu posso justificar que com menor custo do que em regiões metropolitanas? Pode. Tá. Pensando na indústria e no próprio cidadão. Eu nem expliquei por esse caminho, Isa, mas não é errado pensar. O que faz uma família, de repente, sair de São Paulo e morar no interior de São Paulo? Sair da capital, desculpa, para o interior. O custo de vida, violência, a pessoa consegue um emprego em outra cidade, conheço muitos casos assim. O Rubão é um caso assim. Aquele safado, Rubão, você está me vendo, Rubão? O Rubão foi para o interior. O Rubão é o nosso exemplo pontual disso. Ele preferiu ir para a região de Campinas, ali, Valinhos e tudo mais, para ter mais calma, morar num condomínio, estar mais tranquilo e trabalhar aqui em São Paulo. É justo. É uma condição que alguns também optaram pelo custo de vida. Vou morar no interior, mas não tão longe. Campinas, o cara pode ir todo dia e voltar, né? Não é fácil, mas é menos difícil do que... Vai morar em Ribeirão Preto, você não vai fazer São Paulo e Ribeirão todo dia, né? Mas dá cinza para falar do custo de vida para empresas e para a pessoa também. E de repente ela resolve sair de São Paulo e ir para o interior. Aí soma custo de vida, qualidade de vida, fugir do trânsito, fugir da poluição, tudo isso, dá para falar assim. Tá? Obrigada, Júlia. De nada. Eu acho que mais alguém levantou a mão. Se quiser levantar de novo, porque a mãozinha sumiu. E a aula está sendo gravada, hein? Olha só. Rubão vai me ver, sim. Fala, Breno. Oi, para terminarmos. Então, Júlio, muitas questões que eu já fiz fala que houve essa, vamos dizer, evacuação das indústrias dos centros mais urbanos, assim, São Paulo, Rio, essas coisas, e foram para o interior, como dito, mas a parte econômica e administrativa se reservou nas capitais, nas maiores capitais. Eu queria saber até que ponto isso hoje é verdade ou o poder administrativo também se dissolveu. Não. Por isso, Breno, eu vou explicar isso em indústrias, mas já que você perguntou, a gente usa a palavra desconcentração, porque o que sai é o lado da mão de obra barata. A centralização ainda é aqui. Por exemplo, a Ford, ela foi para a Bahia, levou lá a fábrica para Camaçari para fabricar a EcoSport e o Ford Fiesta também. E o Ford Ka também é fabricado lá. O Fiesta saiu de linha agora. Só que a decisão ainda fica em São Paulo. A parte de engenharia de projetos fica em São Paulo. Isso não mudou, cara.
Então, a parte de mão de obra qualificada e das decisões continua aqui. O que sai de São Paulo é, entre aspas, o chão de fábrica. A linha de produção que a mão de obra é mais barata, entendeu? Agora, a decisão continua aqui. Isso não mudou não, Breno. Fica tranquilo. Tá? Fechou? Amigos, forte abraço, viu? Se cuidem. Quarta tamo junto. E o Rubão te fala aí quando que vai ser a reposição. Beijo. Tchau, 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 tchau. Falou, falou, falou. Falou, 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 falou. E é o fim da reunião. Falou, falou, falou.